Um liberal que apoiou o Lula, tá, gente? Mas ele escreveu sobre isso no Estadão. O ex-ministro da Fazenda do Fernando Henrique Cardoso, o Pedro Malan, que é o pai da Cecília Malan, inclusive, que é jornalista lá na Globo News. Ele escreveu o seguinte: o negócio do futuro e os conselhos de Kissinger. Lula e seu núcleo duro deveriam estar impiedosamente avaliando a situação em que se encontram e olhando à frente com foco na governabilidade. Vamos ler aqui a coluna do Malan. It is the business of the future to be dangerous. É o negócio do futuro ser perigoso, escreveu o grande matemático e filósofo Alfred Whitehead em 26. Tempos atrás cometi a ousadia de parafrasear o autor na forma o futuro tem por ofício ser incerto, porque penso que a incerteza engloba não só os perigos, como também as imprevisibilidades, sonhos, expectativas e oportunidades que o futuro sempre encerra. Este artigo explora certas imprevisibilidades e possibilidades do futuro do sexto e problemático mês do governo Lula III. Começo com um conselho de um grande investidor americano, Howard Marks. Você pode não conhecer o futuro, mas é bom que tenha uma boa ideia sobre onde você se encontra. Sempre achei que esse conselho se aplica não apenas às pessoas, mas também a empresas, aos países e ao mundo. Em imperdível e longa matéria publicada na Economist, em português, neste jornal, essa entrevista aqui, tá, gente? O Henry Kissinger, ele visitou o presidente da China e publicou essa entrevista aqui na Economist, que é a bíblia dos liberais, é a referência da revista Veja, do Estadão, desses veículos liberais que representam a opinião do Pedro Malan, tá, gente? Henrique Kissinger apresenta 3 lições a aspirantes a líder. A primeira, identifique onde você está. E acrescenta a palavra-chave, impiedosamente. O que deveria englobar a compreensão de como e por que se chegou até o momento atual, base para vislumbrar futuros possíveis. Os conselhos de Marx e Kissinger aplicam-se a Lula e seu núcleo duro, que deveriam estar impiedosamente avaliando a situação que se encontram e olhando à frente, com foco na governabilidade, para os cruciais 18 meses à frente, até outubro de 2024. Já em 2021, Marcos Mendes concluiu o artigo na Folha de São Paulo com sugestões ao presidente da República a ser eleito em outubro de 2022. Ou Vossa Excelência constrói e controla uma coalizão majoritária no Congresso, ou alguém vai construí-la e inviabilizará o seu governo. E Vossa Excelência já terá um ponto de partida ruim, tendo que desfazer erros que ora se acumulam. Mendes não precisou lembrar ao futuro presidente que a composição do Congresso Nacional para a legislatura que se iniciaria em 2023 até 2026 já estaria definida desde o primeiro turno, e que os então incumbentes teriam sobre os novos candidatos enorme vantagem decorrendo dos bilionários fundo eleitoral e partidário, bem como das crescentes emendas parlamentares, transferindo maior parte do poder legislativo em matéria orçamentária. A propósito, em excelente artigo recente, Governos e Coalizões da Folha de São Paulo, Marcos André de Mello nota uma característica de nosso fragmentado sistema de presidencialismo multipartidário com partidos não programáticos. Partidos diferentes ocupando o executivo e o legislativo decorrem de suas bases eleitorais serem diferentes e a estrutura de incentivos com que se deparam, radicalmente distintas. Para deputados, a sobrevivência política é função dos recursos que alimentam redes locais, via ministérios, cargos no segundo escalão e emendas orçamentárias. Para o presidente, ela é nacional e de outra natureza. Ele é punido ou premiado por desempenho econômico e políticas redistributivas. O alinhamento entre incentivos tão díspares, nota o autor, não é orgânico. Há espaço para ganhos de troca, embora o resultado social líquido seja marcado por grande ineficiência alocativa. Agora, segundo o conselho de Kissinger, defina objetivos capazes de agregar as pessoas, encontre meios que sejam enunciáveis para alcançar esses objetivos. Esse conselho é particularmente relevante para o Brasil no momento atual. É importante na expressão o describable, porque não bastará enunciar uma longa lista de objetivos desejáveis sem a preocupação de descrever os meios para alcançá-los.
É na identificação destes que surgem os difíceis trade-offs. O terceiro e último conselho de Kissinger para aspirantes a líder com pretensões de protagonismo global é também particularmente significativo para o Brasil de hoje, que tem claras e legítimas pretensões na arena global que exercerá a presidência do G20 em 2024. O conselho é: ligue tudo isso aos seus objetivos domésticos, sejam eles quais forem. Afinal, o prestígio, a voz, a influência e o protagonismo de um país no mundo dependem fundamentalmente da sua capacidade de mostrar a si próprio, à sua região e ao mundo que está sendo capaz de equacionar os seus numerosos problemas domésticos nas áreas econômica, social, ambiental e política institucional. A frase de Whitehead que citei no começo tem importante segunda parte, e está entre os méritos da ciência que para o futuro os seus deveres. Os países mais bem-sucedidos do mundo foram aqueles que entenderam, ainda que em momentos históricos distintos, o seu desenvolvimento de longo prazo dependeria da força propulsora dada por educação de qualidade e facilitação de avanços científicos, tecnológicos e inovações que permitissem aumentos de produtividade e capacidade da inserção internacional. São esses elementos que, em última análise, asseguram o desenvolvimento econômico sustentável no longo prazo em qualquer país. O Brasil não é e não será exceção. O texto do Malan é muito bem escrito, mas a gente tem que ficar atento, porque isso aqui é o grupo dos liberais do Fernando Henrique com a faca no pescoço. Eles colocam a faca no pescoço do governo Lula, colocando todas aquelas questões da corrupção, todas aquelas coisas. O Kissinger, ele completou neste ano 100 anos. Ele foi, isso é importante a gente saber, é uma figura controversa, tá, gente? Ele foi o secretário de Estado dos governos do Nixon e do Gerald Ford, e ele visitou a China mais recentemente, propondo uma outra política externa ao governo Biden. A revista Fórum fez um bom resumo aqui sobre quem é o Kissinger. O Kissinger, inclusive, está sendo citado por círculos da esquerda, então é por isso que eu estou citando esse artigo do Malan, para a gente saber o tipo de crítica liberal que já está sendo feita ao governo Lula. Vamos entender aqui o papel do Kissinger de apoio às ditaduras na América Latina. Kissinger, um sicário americano reverenciado por aqueles que não deveriam. Texto aí do João Vicente Goulart, que é descendente do João Goulart. Artigo defende uma postura diferente frente a Kissinger, figura crucial da diplomacia dos Estados Unidos. É isso, gente. Malan, assim como boa parte da política externa do governo Fernando Henrique, é totalmente submissa ao interesse americano, tá? A visita de Kissinger à China, recebido como bom amigo por Xi Jinping, pegou de repentina surpresa toda a imprensa americana e também a maioria dos países do Ocidente. O encontro nos traz questionamentos históricos e de como, com repulsa, em um sentimento latino-americano, se pode entender este amigo de governos ditos progressistas da atualidade. Rendem a ele deferências políticas, mesmo no uso diplomático, sabendo ser um sicário assassino, conivente com golpes de Estado e mais, genocida em vários países. É importante a gente saber também quem que é o Kissinger. Falamos em sentimento latino-americano, pois não esquecemos da visita da nossa presidenta Dilma Rousseff, no exercício do mandato e o beijamão ocorrido, quando a sua visita oficial aos Estados Unidos, o reino do imperialismo mundial. Este é o homem que dirigiu o Comitê 40, responsável por derrubar a democracia na América Latina. Este é o homem envolvido no golpe do Chile, no golpe da Argentina, no Uruguai, no golpe da Bolívia nos anos 70. Este homem é responsável pela omissão que se tornou impunidade da Operação Condor, operada pelos serviços secretos das ditaduras latino-americanas, que exterminou, assassinou, desapareceu, sequestrou mais de 40 mil pessoas, entre argentinos, brasileiros, chilenos, bolivianos, uruguaios e outros irmãos da nossa América Latina, a nossa pátria grande. Está requerido em vários processos de assassinatos em países que sofreram ditaduras por ele orientadas, que produziram mais as vítimas até hoje ocultas e sem resposta. A submissão de certos países a este homem, a quem chamam de estadista do mundo, é uma excrescência intolerável.
inclusive de nosso Brasil e do nosso Ministério da Justiça. Até hoje, apesar de haver pedido oitiva desse agente americano em 2016, através da Secretaria de Justiça desse ministério, para depor sobre a participação americana na morte do presidente João Goulart, através do seu embaixador americano em Siracusa, no Uruguai, nosso país sequer teve resposta do Departamento de Estado, ficando por isso mesmo. Para exercer soberania, deve-se enfrentar diplomaticamente o equilíbrio entre os grandes e pequenos. O Brasil não é pequeno, atitudes são necessárias. Muito bom o texto do João Goulart. É para vocês entenderem, gente, o pêndulo bem delicado do Lula, do governo Lula, nesse contexto norte-americano. Está vindo pressão americana pela pena do ex-ministro Pedro Malan, representando os interesses dos Estados Unidos nesse jogo. A gente tem que ficar bem atento aí